Embora Naruto seja um anime bastante voltado para ação e para aventura, outros gêneros podem ser explorados com o passar dos episódios, como dramas, romances, comédia, suspense e até mesmo um pouco de terror, porque tem uns momentos na obra que são bastante sombrios. Alguns não são pesados visualmente falando, eles são apenas assim assustadores quando você para refletir sobre. Já outros eles são assim bastante pesados até visualmente falando, especialmente quando você compara com o mangá. E são esses momentos que eu vou explorar hoje com vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vocês se lembram do Raiga Kurosuke, aquele antigo membro dos Sete Espadachins da Névoa que o Kisame também fazia parte? Então, esse cara na sexta temporada, ele tava escravizando umas pessoas numas minas subterrâneas. Então, 3 desses caras que eram escravos, eles conseguiram escapar e foram pedir ajuda em Konoha para poder libertar esse povo. Então, Naruto junto com a equipe do Neji são enviados para lá para poder ajudar a combater esse cara. Só que lá a gente acaba descobrindo uma parada um tanto assustador. O Raiga, ele aplicava uma punição um tanto tenebrosa contra aqueles que tentavam escapar e acabavam sendo capturados durante a sua fuga. E essa punição consistia em nada mais nada menos do que ser enterrado vivo. Pois é, eu sei que isso aqui não é tão pesado visualmente falando, mas mano, isso aqui dá um pavor absurdo só de você pensar. Afinal das contas, imagina você literalmente morrer de uma forma lenta e dolorosa num lugar completamente escuro e extremamente estreito. Não, nem precisa ter claustrofobia pra poder pensar num horror desses. E o pior, gente, é que ele não matou tipo assim 1, 2 ou 5 pessoas dessa maneira. Ele literalmente matou dezenas de pessoas, pois quando as cenas vão mostrando lá o cemitério dele, a gente percebe vários tipos de lápide. E essa cena, ela é tão tensa que até a Tenten acaba ficando apavorada quando um dos velhos lá acaba contando isso pra eles. Realmente, chega a dar uma agonia só de você pensar que um monte de vidas inocentes foram ceifadas dessa maneira. No arco da Floresta da Morte, as equipes shinobi são colocadas numa arena florestal para poder se enfrentar para recuperar 2 pergaminhos que são necessários eles adquirirem para poder passar. Eles terão que ficar lá por 5 dias e além de terem que sobreviver aos ataques de outras equipes, eles também têm que se preocupar com os perigos naturais daquela floresta. Que só para vocês terem uma ideia, dentre várias criaturas tem cobras gigantes e sanguessugas enormes nesse lugar. E é isso aqui que eu queria comentar com vocês. No final do primeiro episódio da segunda temporada, tinha uma equipe de shinobis figurantes que estavam se preparando para poder emboscar a equipe 8, que era composta pela Hinata, pelo Kiba e pelo Shino. E quando eles estavam prestes a atacá-los, um dos integrantes desse grupo de figurantes parecia estar passando mal, até que logo em seguida a gente descobre o porquê disso. O garoto tava com uma fucking sanguessuga enorme nas costas dele, e logo depois uma chuva delas cai em cima dos demais integrantes, e logo depois eles são emboscados por uma rede e estão ali completamente imobilizados com bichos enormes sugando todo o sangue deles. E mano, ainda por cima tem um grito de agonia que eles soltam que ecoa por toda a floresta e arrepia a alma. Isso parecia alguém gritando. O Orochimaru é inegavelmente o vilão mais bizarro que a gente conhece na obra inteira. Literalmente tem vários momentos assustadores desse cara que a gente poderia citar como exemplos. Podemos citar, por exemplo, a vez de quando ele arrancou o próprio rosto durante a luta contra o Sarutobi para poder mudar de aparência e se transformar numa mulher. Cara, eu acho que eu nem preciso dizer muito do porquê que essa cena é tenebrosa, né? Sem contar que no arco da Floresta da Morte, quando ele tá atacando a equipe 7, todos esses movimentos anormais dele se movimentando como uma cobra, essas cenas, elas são bizarras demais, tá ligado? Porque tu olha aquilo, você percebe que aquilo não é nada natural, tá entendendo? Aí essa sensação de estranheza fica te dando um pavor absurdo. Sabe aquele medo do desconhecido? É tipo isso que te aflige nessa hora. Sem contar que tem uma cena lá que o Sasuke ele mata uma das cobras gigantes que o Orochimaru tava usando pra atacar eles, e de repente quando a cobra parecia estar morta, do nada sai uma coisa de dentro dela. E adivinha só, claro que era o Orochimaru.
Antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer uma menção honrosa à cena da 5ª temporada de quando Orochimaru possui um novo corpo para poder não morrer. O motivo daquilo foi porque ele pretendia possuir o Sasuke para poder continuar vivendo. Só que, como ele estava atrasado lá, os Shinobis do Som atrasaram para trazer o corpo dele, então Orochimaru não podia mais esperar, principalmente porque os braços dele já estavam bastante apodrecidos. Então ele colocou vários Shinobis para poder lutar numa arena e o último que sobrevivesse, ou seja, o mais forte, iria ser possuído pelo Orochimaru. Dito e feito, o último que sobreviveu acabou sendo devorado por ele. E mano, o grito de agonia desse cara dá um medo absurdo. O Gaara é um dos personagens mais cruéis que nos é apresentado na obra. Inclusive, teve muita coisa que foi cortada na hora de adaptar pro anime pra história não ficar pesada demais. Porém, ainda assim, esse personagem não deixa de ser assustador devido a esses cortes. O Caixão de Areia, por exemplo, é um dos jutsus mais temidos dele, já que com esse ataque ele não deixa sobrar praticamente nada de seus oponentes, a não ser o sangue deles. Inclusive, o Gaara tentou usar esse ataque contra o Rock Lee durante a luta deles nas preliminares da prova Chunin. Felizmente, o Rock Lee acabou desviando e acabou sobrevivendo. Só que o seu braço e a sua perna acabaram sendo atingidos e ele teve ambos os membros completamente esmagados. E mano, essa cena do Rock Lee todo machucado enquanto ele tá de pé tentando permanecer na luta, ela dá uma aflição absurda. Primeiro que ele é um personagem incrivelmente carismático que a gente tá vendo sofrer bem diante dos nossos olhos. E segundo, que ele era absurdamente forte. Então pra ele ter perdido pro Gaara, isso mostra o quão perigoso ele pode ser. E como se tudo isso que eu mencionei não fosse suficiente, ainda tem mais. Durante a 3ª etapa da prova Chunin, na luta do Gaara contra o Sasuke, no caminho para a arena, o Gaara acaba encontrando 2 homens que estavam tentando chantagear ele, induzindo ele a perder a luta de propósito para que eles ganhassem as apostas que eles fizeram a favor do Sasuke. E bom, acho que eu nem preciso dizer o que aconteceu com esses dois, não é mesmo? Obviamente o Gaara convidou esses dois a jogar no time do Vasco. E mano, no mangá essa cena ela é bem mais pesada. Literalmente os caras não fazem esforço para poder esconder a brutalidade da cena, deixando sangue esparramado pelo chão, pela parede, enquanto no anime a gente teve que se contentar somente com os gritos de agonia desses dois de fundo. E também com a cara de pavor do Naruto e do Shikamaru enquanto eles escutavam os dois serem trucidados pelo demônio da areia. Aproveitando que eu mencionei o mangá, eu quero mencionar também a cena da morte do Dozu que o Gaara enfrentou pouco antes da 3ª etapa da prova Chunin, quando o mesmo tentou enfrentá-lo no telhado da casa dele, achando que teria chance de derrotá-lo. E no mangá, a gente acaba vendo até o rosto dele já sem vida e com os detalhes de sangue na tela, enquanto no anime eles deram uma bela censurada e só mostra o braço dele caído no chão. Mas vamos ser sinceros, né? Esse daí também pediu pra poder morrer, não é mesmo? O Zaku é um personagem que foi criado na história basicamente para poder sofrer do início ao fim. Quando ele lutou na 2ª etapa da prova Chunin, lá na Floresta da Morte, ele teve os seus braços quebrados pelo Sasuke quando ele ativou a marca da maldição pela primeira vez. E ainda por cima, nas preliminares da prova Chunin que veio logo em seguida, ele teve que enfrentar justamente o Shino Aburame, que é o tipo de shinobi que, digamos assim, se você tem bom senso, você quer evitar lutar contra ele ao máximo. Porém, é claro, o Zaku não sabia de nada disso e ele acabou tomando a terrível decisão de bater de frente com o Shino. E bom, o que acontece? Basicamente, os jutsus do Zaku se resume a atacar os seus oponentes usando ondas sonoras que ele libera através de buracos que tem nas palmas de suas mãos. E o Shino, durante a luta, ele acabou percebendo isso. Então, como ele usa os seus insetos para poder atacar os oponentes, ele colocou alguns besouros para poder entrar nos buracos das palmas da mão do Zaku e bloqueou os seus ataques. Então, o que aconteceu? Quando o Zaku tentou usar novamente os seus poderes, a energia, o chakra, acabou se acumulando nos seus braços e não teve para onde sair. Então, os braços do Zaku explodem. A cena no anime ela não é tão pesada, já que obviamente não tem sangue nem nada muito visceral. Porém, no mangá a coisa é muito mais feia, já que literalmente o braço direito dele se solta do corpo durante a explosão. Apesar de tudo, ele sobreviveu, mas não por muito tempo, já que ele e sua parceira foram sacrificadas na temporada seguinte para Orochimaru trazer os Hokages de volta.
Para poder encerrar com chave de ouro, eu gostaria de mencionar uma das mortes mais brutais do anime, na minha humilde opinião. O Sakon, pra quem não lembra, ele é um daqueles shinobis da Aldeia do Som que foram enviados até Konoha na 5ª temporada para poder transportar o Sasuke até o Orochimaru para que ele pudesse fazer aquela possessão de corpo que eu tinha mencionado anteriormente. E o que aconteceu? O Kiba, o Shikamaru, o Naruto, o Neji e o Choji foram enviados para poder trazer o Sasuke de volta. E durante o confronto com as equipes, cada shinobi enfrentava um da Aldeia do Som e se separava do resto do grupo. Aí o Choji foi enfrentar o Shiboro e se separou do resto do grupo, a Tayuya foi enfrentar o Shikamaru e se separou do resto do grupo, e então chegou a vez do Kiba e do Akamaru enfrentarem o Sakon e o irmão dele chamado Ukon e se separaram do resto do grupo. E bom, assim como o caso do Orochimaru e do Gaara, aqui tem mais de uma cena que eu achei macabro pra caramba. A primeira delas é quando o Sakon e o irmão dele ativam a marca da maldição. Daí eles ficam com um visual muito sinistro. Eles parecem um verdadeiro capeta com essa transformação. Fala pra mim se isso não é tenebroso. Isso sem contar que o outro momento macabro é que durante a luta o Sakon acaba do nada se fundindo com o corpo do Kiba. E bom, eu nem preciso dizer muita coisa sobre isso, né? Tipo, imagina você ali enfrentando o seu oponente e bem do nada ele acaba se juntando com você. Cara, isso é bizarro demais nesse momento. E o Kiba consegue felizmente se libertar dele golpeando a si mesmo com uma kunai. Porém, obviamente, isso acaba também prejudicando muito ele, já que ele e o Akamaru nessa altura do campeonato já estavam bastante fragilizados durante a luta. Então eles têm que fugir por um rio lá para poder despistar os dois e tentar sobreviver. E nos próximos episódios isso dá uma angústia absurda. Porque, tipo assim, eles já estão tão fracos que eles não têm a menor chance agora de conseguir vencer caso eles encontrem os dois novamente. Então você fica naquela tensão, torcendo para que eles sobrevivam a todo custo. E até parece que em um determinado momento eles conseguiram despistar os dois, só que infelizmente o Sakon acaba rastreando eles e acaba os cercando e se preparando para poder executar os dois. Porém, felizmente, bem nessa hora surge o Kankuro para poder salvá-los, e é aqui que vem o ponto que eu queria destacar. O Sakon e seu irmão são assassinados pelo Kankuro caindo dentro da marionete dele, que consequentemente é perfurada de várias direções diferentes com lâminas enormes, parecendo tipo aquele brinquedo do pula pirata, tá ligado? Quando você coloca várias espadinhas de ângulos diferentes do barril. Pois bem, foi tipo isso daí. E mano, eu tenho que dizer que essa morte ela foi tenebrosa demais, porém também ao mesmo tempo eu não esperava algo menos pior pra um cara que é servo do Orochimaru. Afinal das contas, pra ele ser servo desse cara, ele deve ter feito muitas outras atrocidades antes dessa luta. Tinha outros momentos macabros que eu planejava apresentar nesse vídeo, porém, como ele ficou meio grande demais, eu vou deixar para uma parte 2. E eu vou pedir para que, por favor, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu like, pois isso estaria me ajudando bastante. E também deixe sugestões de outros temas de curiosidades para a gente poder abordar aqui no canal. Lembrando que eu não só falo sobre Naruto, mas eu planejo apresentar vídeos sobre outros animes e até sobre outras animações no geral. Então se vocês quiserem, deixe sugestões aí de outras temáticas para a gente poder apresentar, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu agradeço muito a todos que ficaram até aqui. Eu desejo tudo de bom pra vocês e tchau, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.